Boa noite, senhoras e senhores, tudo beleza? Como que vocês estão? Tudo bem, galerinha? A gente teve 3 minutinhos de atraso aqui. Eu que, sem querer, eu criei essa nossa mentoria de hoje privada. Daí a galera não estava conseguindo entrar, não estava conseguindo comentar, etc. Aí eu mudei rapidinho aqui e pedi também para a equipe mandar um lembrete, né, para os coleguinhas do grupo de vocês, para entrar. Inclusive, pessoal, hoje a gente vai ter um convidado muito legal. Hoje são poucas pessoas que eu acompanho hoje no Instagram, são poucas pessoas que eu realmente fico ali e sou fã, sabe? Geralmente as pessoas acabam sendo fãs de pessoas famosas, tipo, sei lá, quem que é famoso no Brasil hoje, galera? Eu tô por fora, eu fiz uma live essa semana e me chamaram de tiozão. Então eu tô por fora e sou um tiozão, então não sei o que tá na moda no Brasil. O que tá bombando hoje no Brasil? A esposa do Whindersson cantando? Anitta? Então, geralmente a galera tem como ídolos essas pessoas mais famosas. E eu tenho como ídolo algumas pessoas que têm alguns valores mesmo, de pessoa, diferentes, sabe? E a pessoa que eu convidei para vir hoje aqui, né, é uma pessoa que, inclusive, está fazendo parte da nossa equipe da Universidade de Intercâmbio, e é uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro pelos valores, por tudo que tem conquistado, pelo carinho que essa pessoa tem quando conversa, quando vai ensinar as pessoas. Hoje a gente vai trazer um rapaz que passou em algumas universidades fora, daqui a pouco ele vai contar a história dele. Alguns de vocês já conheceram, porque a gente já fez uma mentoria com ele. Ele praticamente gabaritou todas as provas, TOEFL, SAT, tirou 1000 na redação do Enem, ia falar 100, tirou 1000 na redação do Enem. Ficou muito popular por causa disso. Estuda hoje na faculdade, na mesma faculdade que a filha do Obama, mas tudo isso não descreve quem Lucas Felp é, porque o cara realmente, como ser humano, é muito mais do que isso. Vamos lá, deixa eu ver se ele já está por aqui. Lucas Felp, tudo bem, meu querido? E aí, Matheus, tudo bem? E você? Tudo bem, cara. E eu brinco, e eu falo isso pro Lucas também, cara, que eu realmente sou fã dele. Ele é um dos poucos Instagrams que eu assisto todo dia, assim. Então é muito interessante, assim, quando você tá conversando, e agora eu entendo vocês da mentoria, a galera que me acompanha, quando a gente tá vendo a pessoa, assim, no Stories todo dia, e de repente tá falando com ela, cara. É muito interessante, é uma sensação muito diferente. Eu Ai, agradeço meu. muito tudo que você falou, tudo mesmo, os elogios. É surreal ver essa repercussão e o carinho que as pessoas têm pelo trabalho na internet, sabe? Assim como a gente é fã seu, todo mundo admira muito seu trabalho na internet, é um sentimento recíproco. Aí, eu tenho muitos fãs seus por aqui também. Quando eu falei, só para o Lucas saber, quando na semana retrasada, eu ainda estava na Inglaterra, e aí eu estava começando o corona, né? Tava começando o corona, tava começando a quarentena, e eu já comecei a ficar preocupado. Eu falei, putz, a galera vai ficar em casa, o pessoal já vai ficar preocupado com prova, com aplicação, etc. E aí, naquela época, 2 semanas atrás, eu fiz o seguinte: eu fiz uma enquete e perguntei, galera, quem vocês gostariam que eu convidasse? De pessoas, famosidades, ex-alunos e etc. Né? E um dos nomes mais votados, se não o mais votado, foi você, Lucas. Ai, meu Deus. O Pois pessoal é. no chat falando da tradução de Libras, o pessoal vê o meu canal, caraca. Tá vendo? O pessoal conhece, ó. A pessoa, o primeiro de todos, eu acho que foi você. O segundo foi o Matheus, que é um outro rapaz muito amigo nosso. O Matheus vai estar com a gente amanhã, galera. O Matheus vai estar com a gente amanhã, falando diretamente de Harvard. Bom, vamos começar do início. Para quem ainda não te conhece, Lucas, conta um pouquinho aí da sua história, do que tu faz. Conta um pouquinho aí. Bom, meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos, sou de São Paulo, Cotia, São Paulo. Agora eu tô de quarentena também, que tem todo mundo, tô no Brasil. Eu estudo na Universidade de Michigan, eu quis aplicar para lá fora, ao mesmo tempo que eu fiz vestibulares aqui. Então eu passei para faculdades aqui, mas eu sempre tive o sonho de ir para lá. Então eu conciliei os dois processos no meu terceiro ano, que foi uma coisa bem difícil, mas que deu certo. Eu consegui bem no Enem, tirei 1000 na redação do Enem, tirei 988 em matemática. E foi por isso que as pessoas me conheceram e me contataram, e eu criei meu canal no YouTube, falei sobre Enem. Mas eu fui estudar fora e isso chamou muito interesse das pessoas também, então eu comecei a fazer vídeos sobre o application, como faz, o que eu fiz, como dicas, né? E, na verdade, eu exploro menos esse conteúdo no meu canal, então eu acho muito legal essa parceria que a gente tem, porque eu consigo trazer coisas que eu tenho que eu não conseguiria trazer sempre no canal,
para a universidade de intercâmbio, para programas e projetos que a gente tem. Opa, mudei. Muito bom, cara, muito bom. E como que tá, cara? A gente já vai entrar nas perguntas técnicas. Eu vi que uma galera já me mandou perguntas no Instagram. Eu abri um box lá especial para o pessoal. Daqui a pouco eu pego aqui, vou fazer algumas para o Lucas. Depois vou abrir para vocês perguntarem também. Ele tirou um tempinho aqui para a gente. Não se preocupem, a gente vai tentar responder todo mundo aí. Mas para começar, uma pergunta pessoal, cara. Como está sendo para você nesse momento? Porque você estava lá na sua faculdade, começou o semestre, deu 2, 3 meses, quarentena, né? E aí tu teve que voltar para o Brasil, cara. Como que foi tudo isso para você? E se tiver alguém aqui que está fora do Brasil, eu sei que já tem alguns alunos nossos que já estão fora, eu acho que essa parte que o Lucas vai falar agora pode ser bem interessante, muita gente pode se identificar aí. Assim, foi muito triste. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Foi repentino para todo mundo, eu acho, né? Assim, cancelar as aulas, não estava imaginando que fosse uma medida assim. Pegou todo mundo de surpresa. É triste porque a gente estava vivendo uma experiência internacional, sabe? Não é o meu lugar habitual estar nos Estados Unidos, estudar lá. Então, sempre foi o meu sonho estar lá. Perder um mês e meio de aulas que eu ainda teria lá é muito triste. A gente teve as aulas canceladas, ainda deixaram a gente ficar um pouco mais tempo lá. Falaram que podia ficar nos dormitórios e comer nos refeitórios, mas com o tempo que ia passando e aumentando o número de casos, ia ficando mais e mais e mais perigoso ficar lá. Então, eles fecharam os dormitórios, chegou num ponto, depois que já tinha ido embora, eu deixei embora antes, ainda bem. E é triste porque perde muitas oportunidades. Eu conheço pessoas que perderam muitos estágios. Eu tinha um programa de estudo internacional que eu ia fazer voluntariado na Tanzânia. Eu tinha ganhado bolsa, passado por todo um processo. Eu passei pelo processo da bolsa. Então, tudo que a gente tinha conquistado até então, planejado desde o ano passado para fazer agora, a gente perdeu. Mas é uma situação triste, mas eu acho que ninguém tá errado em fazer tudo isso, tá super certo, porque são medidas que é muito maior do que a gente, sabe? A nossa saúde tem que ser preservada e é um momento de extrema exceção e emergência. Uma curiosidade, como que está sendo ver as aulas dos seus professores americanos, que provavelmente são mais velhos e provavelmente eles têm um método mais conservador de ensinar? Opa, como que está sendo ver as aulas deles online? Meu, é estranho. Eu não me acostumei ainda 100% ainda. Algumas aulas são ao vivo e outras são gravadas, que você pode ver qualquer hora. Mas as que são ao vivo, os professores não sabem muito bem mexer. Eu achei meio que uma injustiça com eles, principalmente na minha faculdade, que eles tiveram 4 dias só para se adaptar para as aulas online. Teve 4 dias sem aula, incluindo sábado e domingo, que nem era para eles estarem trabalhando, para se adaptar completamente para o online. Então foi uma coisa bem difícil para eles, eu imagino. Mas é difícil para a gente também prestar atenção, se sentir motivado, assistir as aulas e entender o conteúdo sentado no mesmo ambiente do nosso quarto. Eu acho muito estranho. Boa. Quis fazer algumas perguntas pessoais antes da gente começar. Bora lá, então. A galera mandou algumas perguntas bem interessantes e perguntas que a gente já esperava, viu, Lucas? E vou começar com uma do Matheus Freitas aqui. Como você se preparou para ir tão bem nessas provas? Meu, é uma coisa bem difícil, porque são muitas provas, né? Depende da pessoa que está perguntando, você pode fazer só as provas para Estados Unidos e outros lugares, ou Estados Unidos e Brasil, você faz os vestibulares também. Então, a minha dica que mais me salvou no terceiro ano, quando eu estava conciliando o processo Brasil e Estados Unidos, era vai uma prova de cada vez, estudando uma prova de cada vez, e por ordem de dificuldade para você. Então, eu sabia que, por exemplo, o Enem era a prova mais difícil que eu ia fazer, os vestibulares são as provas mais difíceis, caía tudo que a gente tinha aprendido, exigia muito emocional, e a minha escola já estava me guiando muito para o Enem, não era uma escola que falava sobre estudos internacionais, não é uma escola internacional. Então eu estudava muito para o Enem na escola e separava meu tempo ali para estudar para o Enem. Quando eu vinha para casa, eu estudava para outra coisa que eu não tinha o apoio da escola, então eu estudava sobre o SAT, para o TOEFL, SAT Subject, tem vários. Então, assim, eu fui em etapas, sabe? Primeiro eu fiz o SAT Subject, planejei fazer em junho. Eu estudei 2 ou 3 meses ali antes de junho, né, para essa prova, e não pensei nos outros, SAT ou TOEFL. Fechei isso, aí em julho eu comecei a estudar pro SAT, fiz estudando para SAT, fiquei estudando por uns 2, 3 meses, fiz o SAT, aí eu nem esperei o resultado, já fui treinar pro TOEFL. Aí eu fiz o TOEFL na semana seguinte, depois do SAT, treinando para ele. E assim, fui dividindo meu ano em fazer tais provas, mas sem misturar tudo, porque é muita coisa. E aí, esperando os resultados, você pode refazer. Sempre pense em fazer o SAT numa data que você possa fazer um novo depois. E saber cada prova. Por exemplo, o TOEFL você pode fazer
você pode registrar hoje e fazer na semana que vem. Agora não, que tá tudo parado, mas você poderia fazer. Cara, TOEFL tá aplicando? GRE estão aplicando no Brasil inteiro, cara. Se você quiser fazer sábado, dá para fazer, cara. Da sua casa ou você vai no centro? No centro. Tem centros em São Paulo, em várias capitais ainda aplicando. O que foi postergado foi o SAT e ACT. Esse foi postergado para daqui a 2, 3 meses aí. A Clara, a gente teve uma mentoria com a Clara, que é uma especialista em aplicação, ela comentou as datas com a galera. Mas TOEFL tá rolando ainda. A gente, inclusive, entrou ao vivo, assim, para ver. Não acredito. Ela mostrou aqui, ó, tá? Pois é. Que louco, porque é perigoso ainda, né? Teria que fechar. Ou vai fechar. Mas eu imagino que a gente até comentou aqui, porque algumas pessoas precisam isso com urgência, né? Para de repente alguma oportunidade, que se não aplicar agora, só ano que vem e tal. Então a gente também tá instruindo a galera aí somente se for realmente caso muito urgente. Porque na maioria dos casos, para quem vai aplicar lá em novembro, dezembro, tá de boa, não é nem momento agora. Usa esse tempo para se preparar e tal, né? Uhum. E eu acredito que a maioria dos processos que tinham deadlines para agora, esse tipo de processo que você está fazendo, vai dar uma margem a mais, porque é uma situação de calamidade, uma situação emergencial. Eu concordo total, concordo. Acho que todo mundo está fazendo sua parte. Cara, gostei de uma pergunta aqui do Rafa. Como que você cuidou da sua inteligência emocional, cara, nesse período aí? Porque você foi um cara que tirou boas notas. E aí tem toda uma questão de família, questão da pressão, escola, amigos, né? E relacionamentos e etc. Como que tu cuidou, cara, de você mesmo? Meu, eu penso Ou no meu não terceiro ano. cuidou? Não, eu me sentia muito bem no terceiro ano. Eu tava até pensando nisso esses dias. Eu sinto saudade daquele ano, mesmo com tanto trabalho, tanto estudo, tanto esforço. Foi um ano muito, muito bom. E você tem que tornar o ano bom para você. Ter amigos bons à sua volta. Eu acho que os meus amigos me salvaram naquele ano, assim. Foi por isso que eu gosto tanto, porque eu lembro os meus amigos na escola, os meus amigos que eu fazia fora da aula na escola. Pensava muito, assim, no geral, nas conexões que eu fazia, nas conversas, risadas que eu tinha, porque você tem que se suprir disso, mesmo com os estudos, mesmo com tudo, dar o seu tempo, separar um tempo para isso, reservar para o seu lazer, para o seu bem-estar, porque você tem que estar feliz, você tem que estar bem durante aquele ano também. Porque senão você perde toda a motivação para fazer as coisas, né, cara? Você trava, infelizmente. E na hora da Concordo. prova você fica muito, muito, muito nervoso. Concordo. E isso é algo que eu admiro em você, cara. Eu sinto que você sempre conseguiu conciliar bem as coisas, né? Trabalho, estudos, vida pessoal, etc. Você sempre foi um cara muito equilibrado, digamos assim. Pelo menos a visão que eu tenho de fora. Eu tento, mas eu sempre valorizei muito a vida interpessoal, a vida social, de amizades, então eu nunca deixava de lado assim, coisas importantes para fazer para isso, mas eu sempre reservava tempo para isso especificamente, porque era tão importante quanto. Excelente. Daqui a pouco a gente já vai entrar. Tem uma galera perguntando qual que era o segredo, materiais, dicas de como estudar. A gente já vai entrar nessa parte, galerinha. Duda perguntou: quando você descobriu que você queria estudar fora, cara, que você queria fazer a graduação fora, como foi esse processo para você? Meu, uma boa pergunta, porque eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu sempre admirei muito o modelo de ensino americano e o modelo das universidades americanas. Você vê nos filmes, né, que as pessoas dormem lá todas juntas e é uma vida coletiva, você está sempre imerso na faculdade, mora lá. Isso eu acho muito legal e que falta um pouco aqui no Brasil, embora tenha algumas que são assim também. E acho que o que mais me deixou assim motivado foi quando eu fui no meu segundo ano de ensino médio, eu fui para Califórnia, em Stanford, eu fiz um curso de programação lá, de iOS, para programar para iPhone. E eu gostei muito, fiquei apaixonado por Stanford, era o meu sonho ir para lá. Eu fiquei, assim, abismado com o campus, com tudo. E acho que foi por essa experiência, principalmente essa experiência pessoal lá, que me fez querer aplicar e querer estudar lá de verdade. Mas eu sempre tive esse sonho assim atrás da cabeça, sabe? Nossa, deve ser muito legal ir para lá. E eu apliquei. Aquele negócio de ver o filme e a gente meio que se imagina dentro do filme, né, cara? Uhum. Os seus pais te apoiaram quando você começou a falar de ir para fora? Não exatamente no começo. No começo era uma coisa complicada, assim, meus pais não gostavam exatamente da ideia de eu sair de casa com 18 anos e ficar longe deles. Era uma coisa assim, você podia fazer aqui, né? Sempre tem essa opção. Mas com o tempo, com o que foi acontecendo no Brasil e toda a situação política, econômica, eles acabaram pensando, nossa, é bom até sair um pouco do país.
tem oportunidades melhores lá. E aí eles acabaram gostando bastante da ideia, assim, eles acharam que... Também eu falei que era meu sonho, que eu queria muito ir pra lá, e eles gostaram bastante, eles estão bem felizes que eu tô lá, tendo todas as oportunidades. Quando você decidiu que queria estudar fora, cara, como que foi? Como que você começou a se preparar depois disso daí, cara? Qual que foi, se você pudesse deixar sei lá, alguns passos para quem quer estudar fora, que foram coisas que você fez, o que que você sugeriria? Assim, eu sabia que eu ia aplicar para o Brasil de qualquer forma, porque eu não queria só jogar a possibilidade de ir para fora e não ter nenhuma garantia aqui, porque eu tinha esse medo, né? Então eu tinha isso claro, eu sabia que eu ia continuar estudando para vestibulares. Aí até março, eu fiquei nessa ideia, até março de 2018, que foi o ano que eu apliquei, eu fiquei, então até agora, assim, eu não sabia se eu ia ou não aplicar para os Estados Unidos. Então nesse momento do ano ainda estava indeciso, não tinha começado nada. Eu estava pensando em que faculdades eu iria aplicar. Eu e meus pais, a gente tinha ido para algumas assessorias, assim, tentar nos ajudar a montar uma lista de colleges, né, de universidades, mas sem ainda ter certeza se eu ia ou não. Era aquele negócio, meus pais não ficavam, vai ou não, vai ou não. E aí, eu lembro de ter uma conversa que a gente decidiu, a gente vai, e vamos tentar, vamos ver o que vai dar, senão eu fico aqui porque eu tô tentando aqui também. E essa conversa foi, assim, fim de março, começo de abril. E aí, sim, que eu já tinha... Hã? Seu terceiro ano? No meu terceiro ano. Caraca! Foi nessa conversa que eu decidi, tá bom, eu vou. E aí agora vamos montar tudo. Eu separei um calendário que eu ia fazer tudo, como ia fechar todos os requerimentos. E assim, eu falo de experiência própria, não é tarde. Não é tarde começar agora, que a gente tá falando agora, para aplicar em fim de dezembro. Porque tem bastante coisa, mas é só você dividir seu tempo. E perder um pouco do medo, né? De que é um monstro de sete cabeças, tem muita coisa. Dá para fazer. Eu dividi assim, eu já tinha uma ideia de faculdades que eu queria aplicar, fechei a lista, tipo, em uma semana assim, eu fechei uma lista das que eu queria, que poderia ainda mudar, mas para eu saber mais ou menos quantas seriam. Aí eu comecei a ver as provas. Eu marquei de fazer o SAT Subject em junho. Aí eu marquei na minha cabeça, né, de fazer o SAT em agosto ou setembro. E o TOEFL já em outubro. E aí eu comecei a estudar para SAT Subject, que eu fiz de matemática e de física. Aí eu estudei para SAT Subject, depois estudei bastante para o SAT, estudei bastante para o TOEFL, fiz as 3 provas e eu já, ao mesmo tempo, estava fazendo as redações, né, começando. Quando eu fechei as 3 provas, eu só foquei nas redações e fiz muito redação em outubro, novembro, dezembro, enquanto eu fazia os vestibulares. E eu acho que eu fechei todas as redações, toda a application lá perto de 10 de dezembro, 11, 12 de dezembro. Porque, ao mesmo tempo, eu estava também escrevendo atividades extracurriculares, preenchendo Common App, preenchendo histórico escolar, pedindo carta de recomendação. Assim, isso não é com você, né? É até bem mais fácil. Pede histórico escolar da sua escola, pede carta de recomendação de professores, isso é trabalho de outra pessoa e faz o que você pode fazer, né? Qual foi a parte que você sentiu assim que foi mais desafiador para você, Lucas? Meu, com certeza as redações. Eu acho que as redações é a parte mais difícil, porque é muito relativo, não é uma nota que pode ser dada para sua redação, é como você vai se surpreender ou mostrar quem você é, se expressar de uma melhor forma, porque tem muitas opções, muitas opções. Você é uma pessoa... Interessante é que hoje é o seu ponto forte, né? O que você tinha mais medo hoje é o pelo qual as pessoas te conhecem, né? O cara que gabarita redações. Mas é exatamente aí, eu sei de onde vem esse ponto, porque eu sou uma pessoa de muita lógica, de muita matemática, e a redação do Enem, a redação de vestibular é estrutural, ela é realmente, assim, cirúrgico, você tem que ir lá, é uma redação cirúrgica, você vai, faz o que tem que ser feito e você ganha a nota. E então, eu sabia como escrever aquelas redações. Redação do processo de application é aleatória, assim, não dá para saber exatamente o que eles gostam, exatamente o que vão achar, é você se mostrar da forma mais criativa, da forma que você melhor conseguir. Isso sempre foi uma dificuldade para mim, às vezes, sabe? Você não tem uma estrutura pronta, você não tem como fazer, que nem uma prova. Entendi. Gostei dessa analogia, talvez por isso que eu sempre fui muito ruim em redação, porque eu sempre pensava em criatividade, sempre pensava numa pegada mais narrativa, né? E é verdade, se eu tivesse alguém, um youtuber na época, para me falar que eu poderia ser exato a redação, eu acho que eu teria mandado melhor. Pergunta da Kelly aqui eu achei interessante. Como que é Michigan? Para quem nunca foi para fora, como que é Michigan? Como que é a sua Michigan, faculdade?
Assim, eu entendo que a pergunta é sobre a faculdade, né? A faculdade é incrível, tem um campus muito grande. Eu não passei em Stanford, eu passei em Michigan e foi a opção que eu escolhi porque a que mais se aproximava do ambiente de Stanford que eu tinha gostado, sabe? Um campus grande, um campus que tivesse todo mundo de todas as áreas, não é só uma faculdade de engenharia, só uma faculdade de tal área, de tudo. Todo mundo se conecta muito, tem muita vida social que eu gostava bastante de Stanford. É, e o clima, assim, não é dos melhores, depende da pessoa. Fica muito frio. Fica no inverno, chega a menos 15 graus Celsius, mas às vezes já chegou a cancelar a aula por causa do frio, da neve. Mas no verão, no outono, sempre tá muito gostoso, tá sempre sol. Então, eu gosto bastante, eu gosto do frio também. Então, e uma vida esportiva muito ativa, muito ativa. Eles amam futebol americano. Tem o maior estádio dos Estados Unidos de futebol lá. É incrível. Que legal. Michigan, galera, é do lado de onde eu estava lá, em Chicago, onde eu fiz minha graduação sanduíche, na época da minha faculdade. E lá você consegue realmente viver as 4 estações do ano. O inverno que neva e faz menos 20, menos 30 graus. O verão que faz 40 graus estourando e você fica 15 minutos fora, você já está querendo voltar para o ar-condicionado. É, é, é realmente um lugar bem americano. Pergunta do Otávio. Quantas aplicações você fez? Para quantas faculdades você aplicou? Ou nesse caso, no seu caso especial, quantas faculdades você aplicou no Brasil e fora? Só para a gente ter uma visão que eu sei que você aplicou nos dois. No Brasil, eu fiz o Enem, e aí eu sabia que eu podia aplicar para muitas faculdades no Brasil, porque o Enem abre porta para qualquer faculdade pública, quase no Brasil, e para muitas, muitas privadas, pelo FIES, ProUni e tudo. Mas eu fiz o Enem, a FUVEST e a Unicamp, que eu sou de São Paulo, então as outras duas opções que eu mais queria eram USP e Unicamp. Aí, nos Estados Unidos, eu apliquei para 9 ou 10, eu não tenho certeza, não lembro agora a lista exata. E eu passei em 5 ou 6, eu acho. Lembra mais ou menos qual você passou? Passei em Michigan, em Georgia Tech, em Carnegie Mellon, em Johns Hopkins, esqueci, Wisconsin Madison e Rensselaer. São várias de ciência da computação, mas, assim, por exemplo, Carnegie Mellon é a melhor de ciência da computação dos Estados Unidos inteiro. Compara com Stanford e às vezes passa de Stanford, às vezes fica em segundo de Stanford, mas eu não decidi ir para lá porque eu gostava da ideia de um campus grande, eu gostava da ideia de ter muita gente de várias áreas, e Carnegie Mellon era só ciência da computação, e eu sabia que, por exemplo, eu podia optar por fazer um double major com outra matéria que não fosse a ver com ciência da computação, que fosse de humanas, outra coisa, porque Michigan era igualmente, assim, boa em muita, muita, muita matéria. Então, eu decidi ir para lá para fazer um curso, por exemplo, que eu estou fazendo ciências políticas ao mesmo tempo, e Michigan é muito boa nisso também. Então, é uma vida social muito maior. Eu falei com gente de Carnegie Mellon, é uma dica isso até. Falem com pessoas das faculdades que vocês passarem. E não me identifiquei, não acho que eu ficaria tão feliz lá. Eu gostei. Eu falei com gente de Michigan e eu senti que era o lugar que eu mais ia gostar. Não, dessa parte eu já tenho 2 perguntas. Cara, não, eu gostei disso daí que tu fez. Então, tu passou nas faculdades, depois você foi conversar com a galera que tinha passado, outros alunos, etc., para ver como que era o negócio, como que era o negócio no dia a dia. Como que tu encontrou essa galera? Na internet? Foi procurando? Foi pela assessoria que eu tinha, eles já tinham algumas pessoas que estavam lá, mas algumas eu mesmo encontrei. Tem um grupo do Facebook do Brasa, que tem muita, muita, muita gente de todos os lugares dos Estados Unidos estudando lá, brasileiros. E algumas por conexões que eu sabia, assim, minha amiga mora em Orlando e ela conhece alguém que foi para tal faculdade, que é brasileiro, então ela me mandou. Falei com alguém de Johns Hopkins também, e Johns Hopkins é uma faculdade muito boa, quem tava falando no chat até, é muito, muito boa, mas para medicina ela é tão famosa, assim, para ciência da computação ela não é tão boa, e aí eu decidi para mim que eu mesmo que estava bem melhor classificada, era bem melhor naquela carreira. Como que eram seus extracurriculares, cara? Como que era o seu GPA? Tu era um bom aluno? Meu, eu sempre fui muito de fazer muitas atividades extracurriculares no colégio, e não foi porque eu queria ir para fora, foi porque eu sempre gostei disso. Quando eu decidi ir para fora, eu falei, isso vai me ajudar, eu já tenho várias, mas eu não gostava, eu via pessoas que faziam isso, eu não gostava da pessoa que ia fazer atividade só para passar, sabe? Só para passar, só para fazer atividade e ter no negócio. Você tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que você quer fazer, senão não vai nem parecer que você realmente fez, não vai aparecer nas suas redações, não vai realmente transparecer em você isso. Eu fazia muita coisa,
monitoria, assim, que era para organizar o colégio, organizar reuniões de pais, eventos, festa junina, premiações, fazia viagens com crianças mais jovens. Eu organizava show de talentos, organizava simulações da ONU, aqueles MUN, Model United Nations, no colégio. Criei vários projetos na escola, assim, diferentes, que a gente apresentou para a direção e falou, podemos fazer isso, eles aprovaram, a gente fazia um projeto diferente. E alguns esportes que eu fui fazendo ao longo do tempo lá também. Sobre GPA, eu sempre fui aquele menino que era zoado na escola, que é sempre bem na escola. Eu ia bem na escola mesmo. Mas, assim, eu acho que o GPA não precisa ser perfeito. Meu GPA não era perfeito. Eu achava que até ia ser maior quando eu viesse para a escala 4. Não era tão bom quanto, por exemplo, alunos americanos que me mandavam, que eu conhecia, né, que tinham GPAs enormes, altíssimos. Falava, mas o meu não se compara com isso, porque lá eles ou tiram A menos, A mais, aqui dá para tirar 9.8, 9.5, 9, 8.7, e uma coisa que me ajudou muito foi quando me ensinaram isso, né, que eles veem o modelo de ensino, o sistema de ensino do seu país. Então, sabendo que você é brasileiro, a sua escola vai ser mais difícil, a sua escola vai ser um sistema mais preciso de nota, né, de grading, que você consegue ter notas quebradíssimas. Então, eles analisam muito isso quando eles veem cada um. A gente falou sobre isso na semana passada, galera. O GPA no Brasil, a gente acaba tirando notas mais baixas mesmo, é normal, tá, pessoal? Porque a escola nos Estados Unidos, e não sei contigo aí, Lucas, mas até a faculdade nos Estados Unidos, na minha opinião, é mais fácil de você tirar nota. De repente, é mais difícil de você estudar, porque eles dão muita coisa para você estudar mesmo. Mas a nota em si, eu acho que é fácil de tirar, só você, né, fazer tudo ali que o professor pede, homework, presença, participação, tem vários incentivos, não é tipo uma prova e acabou, né, que é o sistema brasileiro. Gostei. O pessoal está perguntando onde que eu encontro ex-alunos e tal. A gente vai trazer alguns ex-alunos aqui da mentoria para vocês conversarem, provavelmente na semana que vem, tá? E em alguns sites das próprias faculdades, tipo no site de Harvard, por exemplo, em alguns sites das próprias faculdades, eles já deixam um espaço para os alunos conversarem, ou já meio que te joga para algum lugar. Em alguns casos, quando o aluno passa na faculdade, ele também já joga dentro de uma rede para o aluno se enturmar e etc. Né? O Matheus, amanhã, ele vai falar um pouquinho sobre isso. O Matheus tem uma aplicação diferente. Ele foi o aluno mais novo brasileiro a passar em Harvard para mestrado em Direito. Ele entrou com 17, 18 anos no mestrado em Direito. E aí, quando ele passou, ele recebeu uma pasta com todo mundo que ia fazer aula com ele e tal. Foi um processo bem diferente, assim, e ele vai mostrar amanhã para a gente. Excelente. Top. Você já participou de algum programa da ONU, simulação, aquelas coisas que... medalha de Olimpíada de Conhecimento? Já. Eu amo simulação da ONU, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estava na escola, adorava. Eu fazia simulações que eram regionais, assim, em São Paulo tem o SP-MUN que eu participei, depois ajudei a organizar, virei diretor de mesa, de comitê, foi muito, muito legal. E eu ajudei a organizar também no meu colégio, a gente criou no colégio e tal, e ficou bem grande, tá? É muito legal a iniciativa para trazer para esses jovens, né, desde o ensino médio, essa experiência. E eu gosto bastante, acho que promove muitas discussões muito interessantes, que você aprende muito, inclusive ajudou muito para redação, para descobrir como argumentar, como convencer as pessoas do seu ponto de vista. E outra coisa que eu fazia na escola que eu esqueci de falar, eu fazia também teatro, que ajudou muito na simulação da ONU também, porque tinha que atuar, e ajudou muito em só, assim, caráteres interpessoais, né? Você poder falar aqui no vídeo com um monte de gente, ajuda muito a perder vergonha. E sobre Olimpíadas, eu participava de Olimpíadas de Matemática, e de História. Eu participei da Olimpíada Nacional de História, que esqueci, ONHB, Olimpíada Nacional de História em História do Brasil, é isso. É sobre a Olimpíada, sobre História, é muito, muito legal e é online, então todo o processo você consegue fazer numa equipe de trios da Olimpíada de História, então dá para colocar na sua atividade extracurricular, participem porque é muito, muito interessante, até para quem acha que não gosta de História, é uma proposta bem diferente. E a Olimpíada de Matemática, a OBMEP, eu participava da OBM antes, porque a OBMEP é de escolas públicas, mas elas se juntaram, tudo, até a escola privada pode fazer a OBMEP, que é Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É uma prova de conhecimentos lógicos, né, é bem difícil, eu acho uma das provas mais difíceis que eu já fiz, assim, mais que a SAT, mais que qualquer uma, que é uma matemática bem difícil.
E é muito bom para você também conseguir colocar no seu currículo que você participou. Eu ganhei menção honrosa em um ano. Nunca ganhei medalha, mas menção honrosa, que é um prêmio muito, muito legal, porque é do país inteiro, poucas pessoas ganham também. E aí eu coloquei lá. Excelente. Para quem não conhece, para quem não conhece, o que é uma simulação da ONU? Simulação da ONU é literalmente a gente faz comitês para discutir assuntos diversos e como se fossem realmente as assembleias da ONU. Tem a Assembleia Geral, tem o Comitê X. Faz muito tempo que eu não faço a simulação, mas tem, por exemplo, o que eu fiz ano passado foi o SPECPOL, é um comitê que tem direcionado a conflitos armados, então vai ser um tema sobre isso. Tem o Comitê de Direitos Humanos, que vai falar sobre um tema de direitos humanos. E aí cada comitê tem uma mesa de diretores que vão regular o debate, e tem toda uma série de regras para você poder discutir. Não é só um debate qualquer de lado que é a favor ou contra, é uma sala assim, com cada pessoa representa um país, e a pessoa que vem tem que representar a opinião do país, não a sua opinião. E é uma discussão regrada, tem todas as regras de um debate super diferente, que é o debate que é feito na ONU. Então é muito legal você simular como seria ser um delegado da ONU. Eu gosto muito, tem um monte de tradições lindas lá, um monte de coisa engraçada que você se diverte muito fazendo. É um evento de dias. Assim. Um pouquinho mais aqui na simulação da ONU, porque a galera gostou. Para quem, por exemplo, não tem nenhuma na cidade, não tem nenhuma iniciativa na escola, você tem alguma sugestão de como começar, alguma coisa nesse tipo? Eu acho que, assim, sempre pensa na sua proposta e apresenta para a direção do seu colégio, por exemplo, da sua escola. Vê se você teria como fazer lá na sua escola mesmo, porque a escola pode te ajudar a promover isso. Uma coisa que ajuda a escola também a divulgar projetos novos e inovadores, vai ser o primeiro da sua cidade, por exemplo. Na minha foi o primeiro da minha cidade também. E é uma inovação que ajuda muita gente. A gente convidou escolas públicas para participarem junto com a nossa simulação em um ano. É uma coisa que muda a sua região, sabe? E traz esse interesse pelo conhecimento e por uma vida, por uma carreira de relações internacionais, por exemplo, de virar realmente representante de um país. Então, começa apresentando o projeto, pensa no nome, como você vai fazer, qual seria a primeira edição, que temas você gostaria de debater na primeira edição, e faz uma vez todo ano, que é normalmente o que acontece. É um evento que, assim, no meu colégio durava 3 dias à tarde, assim. Então, eu fazia 3 dias à tarde e fechava. Era bem legal. E acho que com certeza as escolas adorariam fazer esse tipo de proposta. Não é uma coisa que tem muito investimento, você consegue trazer tudo para fazer dar certo, e é muito, muito, muito legal. Top demais. Vamos entrar um pouco na parte técnica aqui, agora vamos responder. Nossa, muita gente mandou mensagem mais técnica. Cara, como você se preparou para o... Vamos por partes, vamos falar de todas as provas. Como você se preparou para o... Você fez o SAT, correto? Fiz. Como você se preparou para o SAT? Aliás, deixa eu começar com uma pergunta. Tu falou que você acha o Enem mais difícil que o SAT? Foi isso mesmo que eu entendi lá no comecinho? Nossa, sim, eu acho. Acho o Enem muito mais difícil, porque, assim, o SAT também é uma prova que é longa, é uma prova de 4 horas, se não me engano, no total, dá mais ou menos isso, mas é uma vez só que você faz, e você pode fazer mais de uma vez se você for mal, então tem toda aquela pressão em cima de você que, assim, se você não for bem dessa vez, você não vai ter que esperar um ano para ir de bem de novo. Façam o SAT cedo, agora não vai ter mais, façam assim que puder, porque se você não for tão bem quanto você queria, você faz de novo, e pode fazer de novo, e é uma oportunidade que pode sempre ser repetida. O Enem tem essa pressão toda na sua cabeça. Eu ficava mais nervoso pro Enem do que pro SAT. Fiz o SAT com muita calma, e era o que eu mais queria, ir para fora, mas muita calma, porque além disso, essa é uma dica minha, você se coloca menos pressão, porque tem menos gente ao seu redor que sabe sobre aquilo. As pessoas não têm noção do que é o SAT, não sabem o que é, o quanto vale, como é a prova. Então, assim, ninguém vai te falar, nossa, você tem que ir bem na SAT, você vai ter que tirar tal nota, você vai ter que fazer isso daqui. No Enem, nos vestibulares, todo mundo te cobra muito isso. Então, se você pensar assim, tô fazendo isso aqui porque eu sei o que é isso, quase ninguém mais sabe o que tá acontecendo. Então, é uma pressão, se você pensar que ninguém mais tá botando essa pressão em você, você vai. Os vestibulares, eu acho que é muito mais um conhecimento público, assim, é difícil. E como que tu se preparou, cara? Bora lá para a parte técnica. Eu me preparei focado em áreas, né? Cada área da prova do SAT, eu fui estudando uma coisa diferente. Então, tem a área de matemática sem calculadora, com calculadora, vivendo a prova de interpretação de texto, de inserir frases no texto, de coordenar tal coisa. Eu fui estudando por área e tentando ver os padrões de exercícios. Reparem muito bem nos padrões de exercícios e vejam que os seus exercícios repetem sempre. Não tem um exercício diferente que, olha, aparece do nada na prova da SAT. São sempre os mesmos, até porque tem tantas versões da prova que precisa ter um padrão para seguir.
E aí vejam esses tipos de exercícios, anotem assim numa lista quais são, vão ser poucos formatos de exercício e desenvolvam estratégias para cada um. Então assim, eu gostava, por exemplo, se tinha um exercício, às vezes na interpretação de texto tinha uma sequência de 3 exercícios sobre uma certa coisa, um certo trecho. E aí o último exercício era, qual é o outro trecho que se relaciona com isso? Eu gostava de fazer essa questão primeiro para depois responder as outras 2. Eu pulava 2 questões nesse estilo de questão para fazer primeiro aquela e depois voltar. Isso era uma estratégia que eu fui desenvolvendo. Então, vai vendo para cada tipo de exercício, quanto tempo você acha que você demoraria, quais são os mais difíceis para você, qual a estratégia que você desenvolve. Para matemática sem calculadora, às vezes eu achava as questões de sem calculadora muito mais fáceis do que as com calculadora. Então eu sabia que ia demorar menos, eu tentava ir mais rápido. As provas com calculadora, eu via o que realmente eu precisava da calculadora e ia bem direto ao ponto para usar a calculadora quando precisava. Foca nas áreas e foca em descobrir o padrão da prova. Quanto mais você descobre o padrão da prova, menos você tem medo dela, mais você pensa que você dominou ela. E não, uma dica que eu recebi muito, e vale muito prestar atenção, façam os exercícios dos practice tests do College Board. Não recomendo pessoalmente que usem practice tests de outras escolas, outras empresas que fazem, embora elas consigam copiar e pareça muito, o College Board sabe o que ele está fazendo e ele sempre tem esse padrão de prova. Então, o mais confiável é fazer do College Board e tentem preservar esses practice tests. Excelente. Sempre buscar as fontes oficiais para estudar. É isso que tu está falando, né? Não pega uma fonte de terceira, porque de terceiro pode parecer mais bonito, mais agradável, ter um design mais interessante, de repente tem uma gamificação legal, mas o oficial que tem as perguntas mais verdadeiras ali, mais parecidas com a prova. Faz todo sentido, galerinha. Dica que a Clara, inclusive, deu para a gente aí na sexta-feira. Muito bom, cara. Tu acha que a matemática do SAT é mais fácil do que a do Enem? Acho, com certeza. Eu acho que tem algumas coisas no SAT que cobram, que a gente não viu no ensino médio, pelo menos eu não tinha visto, que não são cobrados no Enem. Por exemplo, matemática, geometria analítica. No Enem não é cobrado, na FUVEST na Unicamp às vezes mas no SAT com certeza, porque os alunos americanos acho que já tinham essas coisas e a gente não teve tão forte. Então, eu tive que estudar algumas coisas a mais pro SAT, para questões bem pontuais, assim, e questões que sempre se repetiam, sempre perguntava a mesma coisa. Então, eu decorei uma fórmula ali de geometria analítica que acho que era a distância entre 2 pontos ou 3 pontos no plano tridimensional, né? E funcionava. Era isso que eu precisava para todos os exercícios dessa matéria. Então, eu recomendo muito dar uma olhada nessas matérias a mais que são cobradas, mas a questão de matemática que é cobrada no SAT é muito mais fácil do que a do Enem, porque a do Enem é contextualizada com um monte de problemas sobre... É muito textão, muita coisa para fazer. A questão desse SAT é bem pontual, direto ao ponto, assim, uma equação, resolve a equação, um gráfico, aponte onde está a coisa do gráfico tal, e pronto. Sobre o SAT Subject, cara, como que você fez para estudar para eles? Como que você se preparou? Qual que, para quem ainda não fez a prova, na sua opinião, qual que é a principal diferença entre o Subject, o SAT, o Enem, só para a gente ter um comparativo aí na mente? Eu acho que uma coisa que me ajudou, inclusive, para fazer o SAT normal, foi eu ter feito o SAT Subject de Matemática antes. Porque o SAT Subject de Matemática ele é mais difícil do que o SAT de Matemática, né, a parte de Matemática lá, porque ele vai mais a fundo. Eu fiz o Matemática 2, então tinha coisas a mais, eram exercícios um pouco mais difíceis, mas é um estilo bem parecido com o do SAT normal. Você vai conseguir fazer, assim como você fazer o SAT, mas requer um pouco mais de estudo a fundo de matemática, embora os exercícios ainda sejam mais fáceis do que os do Enem. Inclusive os de Matemática 2 do SAT Subject eram mais fáceis do que os vestibulares. A única dificuldade, e que eu esqueci de falar isso antes, a única dificuldade que você vai ter que prestar atenção é que você vai ter que traduzir o seu conhecimento matemático de português para inglês. E isso é uma dificuldade. Então, pode ser que para você seja mais difícil porque você tem que traduzir para o inglês. Mas de conteúdo, assim, básico, tira só o conteúdo da questão, é mais fácil. E o SAT Subject, assim, você consegue até fazer no mesmo dia que o SAT, se você quiser marcar para o mesmo dia. Mas eu gostei de fazer separado. Eu gostei de fazer uma vez para estudar tudo aquilo, física também, que eu fiz junto, e depois fiz o SAT. Embora foram 2 viagens, né, que eu fiz longe de casa, não tinha aqui perto, mas foi legal. Como estratégia de estudos, cara, você acha que é melhor pegar um simulador e arrebentar todas as áreas? Por exemplo, pegar um simulador e já arrebentar em inglês, interpretação de texto, matemática, fazer tudo num dia só, todos os temas, todos os dias, ou ir separando? Você que é um especialista em técnicas de estudos, o que você acha? Eu não gostava de espalhar a prova, porque eu pensava que
depois eu ia acabar perdendo uma prova inteira que eu podia ter feito como treinamento para aquele horário, né? Então, se fosse uma prova inteira dada para mim, eu gostava de fazer no horário. Mas acho que você fazer isso uma vez, eu fiz isso uma vez, não tem o menor problema, você não vai estar gastando nada, vai ser super tranquilo. Mas se você conseguisse, por exemplo, tem esse aplicativo até que alguém comentou, no aplicativo da SAT, que dá uma questão por dia, fazendo essas questões uma vez todo dia, fazendo questões diferentes que você encontre para treinar todo dia, melhor. Uma coisa que eu encontrei, eu vou falar, o livro que eu usava para estudar para SAT, que assim, foi ele, eu sempre atribuo a ele a minha nota alta na SAT, porque o cara é um gênio. É um cara que escreveu o livro SAT Black Book. Ele não é oficial, inclusive é uma coisa que foge do que eu falei antes, né, do extraoficial, mas mais para simulados, eu digo, né, os simulados extraoficiais não são tão fiéis, mas esse cara é um gênio na prova da SAT. Ele era um mentor de SAT específico que treinou com muitos alunos, e depois de anos assim ensinando SAT, ele escreveu esse livro, e o cara consegue extrair tudo dessa prova para falar as estratégias para cada tipo de questão, para cada área do conhecimento que cai na SAT. Ele fala tudo que vai cair em cada área e você consegue estudar. Por exemplo, foi de lá que eu sabia quais as matérias de matemática que faltava estudar, quais estratégias de questão que eu precisava prestar atenção. Ele dá muitas sugestões para cada área do conhecimento, assim, esse tipo de questão é legal que você possa pensar em fazer antes daquela, ou tentar escolher assim dessa forma, porque a prova se repete sempre, e esse cara sabe tudo de como ela se repete, porque ele fez tantas vezes, e aí ele, meu, te incentiva muito, é um livro muito fácil de ler, porque ele tá falando com você, é um livro assim que ele escreve em primeira pessoa e falando assim, você pode fazer isso, é bem fácil de ler, só que é longo. E no final do livro tem a resolução completa de todos os 5 practice tests que o College Board tem. E aí no final ele explica cada questão de cada um dos 5 com as estratégias que ele tinha dado no livro, assim, como você podia ter resolvido com aquelas estratégias, o que faltava você fazer se você assinalou uma questão errada, qual foi o seu erro ali. Meu, é completíssimo. Top, galera. Então, só para resumir aí as dicas de estudos, de ferramentas, né? SAT Prep, Black Book, concordo, recomendo demais. Tem o livro oficial do site também, que inclusive, galera, acho que eu não vou conseguir fazer hoje, mas ainda essa semana eu vou colocar na nossa plataforma um resumão de várias ferramentas, simuladores, livros, etc. A gente já tem alguns, mas eu vou acrescentar novos aí, tá bom? E o próprio site oficial do College Board, tanto o aplicativo quanto as ferramentas para você usar no próprio computador. Recomendo demais. TOEFL, a gente acabou não falando tanto de TOEFL, mas é a mesma coisa, galerinha. Mesma coisa, tá? Estuda pelo site oficial da ETS, ETS é a empresa que faz o TOEFL, igual a gente mostrou para vocês na sexta-feira, e arrebenta. Concorda, Lucas? Tu tem alguma dica em especial para o TOEFL? Além dos simuladores oficiais? Eu acho que depende da pessoa que está fazendo, mas como eu sabia que eu já tinha estudado bastante inglês fora desse processo, né? Eu já sabia uma base de inglês boa, eu foquei muito em treinar para a prova, assim, fazer simulados da prova, treinar quais eram as habilidades cobradas, qual era o padrão da prova, como que eu podia dominar aquela prova, e simulados, vários simulados. Online tem vários desses. Com certeza o Matheus falou para mim já que ele tem vários que ele disponibiliza para vocês, então aproveitem muito, porque é uma prova online, então você fazer o simulado no seu computador é a mesma coisa que você estivesse fazendo lá no computador do centro de informática que você vai fazer a prova. Excelente. Onde você compra esse livro Black Book? O Black Book ele tem na Amazon, tem na Submarino, tem em diversos lugares, tá, pessoal? Só colocar esse nome aqui no Google, mas conforme eu prometi para vocês na sexta, a gente está criando um link de vários compilados, eu já mando o link para vocês, aí vocês vão ter todos ali para vocês, para ajudar e tal, para centralizar essas informações. E não é um livro, conforme o Cauã aqui disse, esse não é um livro oficial, tá? Mas é um livro bom e eu também recomendo, eu gosto do livro do Black Book. Top. Isso que eu precisava, fico muito feliz então. Galerinha, só vocês, viu? Até perdi a pergunta que eu escolhi aqui. Alguma coisa que você acha interessante falar, Lucas, enquanto eu escolho a próxima pergunta aqui? Sei, acho que de provas é basicamente isso, mas não fiquem com tanto medo das provas. Eu acho que o que mais define mesmo a sua aplicação não é as notas das provas, é importante, mas foca muito do seu tempo em tentar se entender como pessoa, se descobrir como um indivíduo, para você escrever as suas redações, porque para mim o que mais marcou esse processo foi uma descoberta de autoconhecimento, sabe? De entender o que é mais importante de mim para eu falar aqui, o que eu poderia, o que eu gosto, porque a gente às vezes é muito indeciso, né?
pergunta, qual é o seu livro favorito? Putz, não sei, tem vários que eu li, eu não tenho nenhum que eu li, eu não sei o que falar. Definir quem você é, assim, o que parar e pensar, o que mais te define, quais são as palavras que te definem, porque e eles estão procurando pessoas assim, eles sabem que eles querem pessoas que saibam bem se descrever, se apresentar e se expressar. Que legal, meu, que legal. Dica bacana. Eu acrescentaria aí, só para reforçar, o Lucas já falou, mas reforçando, na hora de fazer as provas, pessoal, no comecinho, se preocupem em entender os tipos de questões, né? Entender o que está sendo requerido por você atrás daquela pergunta, e por isso que alguns simuladores, alguns livros são bacanas, porque eles mostram isso para você. Essa é uma pergunta do TOEFL integrada. Você vai ouvir um áudio, vai ler um texto, e depois você vai ter que falar alguma coisa. Então, começa a clarear sua mente para o que é esperado de você para você responder. Esse é o ponto que talvez eu acho o chave e talvez o mais importante, foi o primeiro ponto que o Lucas falou. Entender a prova é mais importante até do que, de fato, conhecer as matérias, porque entendendo você começa a se adaptar e começa a estudar baseado naquilo. Segundo, entendeu a prova, esse é o primeiro ponto, tá, galera? Entende a prova, tá? Aí você começa a se preocupar com o tempo, aí você começa a se cronometrar, aí você começa a ver, cara, quanto tempo estou demorando para responder essa pergunta? Porque na hora da prova, o tempo talvez seja o fator que mais afeta a galera, né? Tipo, você fazer o TOEFL em 3 horas e meia, 3 horas, sei lá, né? O SAT também. Então, eu acho que essas são as duas dicas principais aí, galera. Entender a prova e gestão de tempo. Tá? E para estudar, eu sei que nossa, será que dá tempo? Pessoal, sério, se vocês estudarem todos os dias, nem que seja 30 minutos, começando hoje, dá tempo de você aplicar até o final do ano, tá bom? De verdade, segue o nosso cronograma lá, que a gente já deixou para vocês, né, lá para o meio do ano, no começo do segundo semestre, faz uma prova, né, começa ali por julho, fazer as provas, que vai rolar bem. Só não vai deixar, obviamente, tudo para novembro, que daí, né, aí nem vou comentar no seu caso, tá bom, meu jovem? Lucas, por que tu escolheu o SAT e não o ACT? Boa pergunta, mas eu acho que foi pela facilidade que eu tinha de matemática e por não ter que estudar mais ciências, bem só matemática e inglês, eu gosto mais desse modelo. Eu nem sei muito bem como funciona a prova da ACT, eu nunca fui atrás de um simulador, de uma prova teste para ver como era, mas quando foi apresentado, assim, eu vi e falei, putz, eu gosto mais de matemática e inglês, eu quero fazer isso, e funcionou, para mim funcionou. Embora o SAT tenha ciência embutido em textos de inglês, ciência embutida em algumas questões de matemática, que o livro que eu li até fala disso também, como você tem que saber um pouco de ciência, assim, naquelas partes, mas eu escolhi pela minha facilidade com essas duas matérias. Se você é uma pessoa que gosta de ciências, química, física, biologia, vai atrás do ACT para poder balancear um pouco isso, é bem legal. Eu concordo. Se você é uma pessoa que tira notas boas em todas as matérias do ensino médio, e de repente tem uma afinidade com biologia, com essas matérias de humanas e biológicas, recomendo bastante sim o ACT. Para a maioria de nós, seres humanos normais, que não gostam de estudar, não vai bem na escola, etc., o site tem menos matérias, tem menos coisa para estudar. Então, na hora do vamos ver, acaba sendo mais fácil por ter menos matérias. Só que menos matérias é matemática e inglês. Então, tem o ponto da matemática ali. Então eu vou fazer o ACT porque eu sou ruim em matemática. Não caia nessa ilusão, porque vai ser praticamente o mesmo tanto de matemática no ACT. Talvez um pouquinho menos, porque acaba dividindo com ciências, tá? Mas é uma ilusão você trocar, essa cai menos matemática. Não é isso, tá bom? Então, na maioria das vezes, eu também indico o site por essa facilidade, tá, pessoal? Lucas, quanto tempo você estudava, cara, SAT e TOEFL por dia, assim? Quando você decidiu ali começar a se preparar, quanto tempo você estudava por dia? Eu nunca fui uma pessoa de cronometrar, assim, um tempo que eu parava e estudava. Eu estudava assim, quando eu falava, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. E aí eu colocava uma meta, tanto tempo que demorasse, é o tempo que eu precisei demorar para fazer aquilo. Mas eu diria que todo dia eu lia muito aquele livro, eu passava horas lendo o livro todos os dias para entender tudo. Eu parava de ler uma sessão para que eu termine uma área, para fazer um simulado, para testar aqueles conhecimentos e ver quais as minhas dificuldades em outros, e fazia revezando. Então, eu acho que no mínimo uma hora e meia por dia, mas eu concentrava. Assim, às vezes um dia eu não estudava e no outro dia eu estudava 3, 4 seguidas, porque eu estava maratonando o livro ou fazendo um simulado longo. Na última semana, assim, não sei se é o ideal, eu não recomendo exatamente, mas eu deixei tantos simulados para depois que eu não queria gastar eles. No final, eu fiz 2 ou 3 na última semana antes da prova, assim. Mas nos últimos dias não façam. Nos últimos dias, antes da prova, assim, 2, 3 dias antes, não façam.
Oh, inclusive, assunto interessante. O que que você recomenda fazer na semana da prova? Chegou a semana da prova, o que que você recomenda? Então, eu fiz simulados na semana da prova. Não acho que é um problema se você souber lidar com eles e não ficar nervoso com o resultado do simulado. Eu fui melhor no SAT do que eu fui nos meus simulados, em qualquer simulado que eu fiz. Na nota que eu tirei finalmente lá no SAT, eu me surpreendi muito, que foi maior de qualquer simulado. Então, não me atrapalhou, mas nos dias antes da prova, assim, relaxa. Relaxa, vê Netflix, fica em casa, fala com os amigos. Se for ver Netflix, de preferência em inglês, pra já ficar com o inglês na cabeça. É, Até pro TOEFL, eu lembro que eu estudava assim ó, a prova, mas eu fiquei até com medo de, não tô estudando inglês. Então eu fiquei assistindo Netflix só em inglês, com legenda em inglês, lendo a legenda em inglês toda hora, tentando ver se eu entendia o que tava falando na legenda em inglês, mas não sem legenda, com legenda em inglês. E eu lembro que isso foi um treinamento que eu fiz também, funciona bastante. Muito bom, muito bom. A gente está focando bastante aqui na parte técnica de preparação, galera, porque eu sei que é algo que o Lucas talvez seja uma das poucas pessoas do Brasil que dominem tanto um processo de técnicas de prova, né? E o cara manja, pô, o cara manja. Cara, tu chegou a fazer a essay do site, porque em muitas faculdades é opcional. Fiz, e eu também acho que ela é uma S como o Enem, como vestibular, que você tem uma estrutura que é bem fácil de dominar, e que se você respeita ela, você vai bem na S. Não fui tão bem assim na S quanto eu achava que eu iria, mas não determinou nada, porque assim, as faculdades que eu aplicava, às vezes não requeriam a essay, ou assim, não é uma coisa que entra tanto em peso, mas eu fiz por via das dúvidas, e assim, pesquisem estrutura da S do SAT, pesquisem como exemplos, tentem fazer nos simulados que vocês fazem mesmo depois da prova, porque quando você faz o SAT, já faz direto depois da essay, e, e tentem pesquisar, ver se você acha que tá bom, comparar sua redação com uma redação, exemplo, se tiver alguém para enviar, envia e tenta perguntar à professora de inglês, por exemplo, professor de inglês vai ajudar bastante. Tu não tem nenhuma redação aí exemplar aí contigo aí agora, né? Para dar de exemplo para a galera. Se não, a gente dá um jeito do Lucas enviar para a gente, ou eu pego alguma coisa para mostrar para vocês. Mas nos sites, pessoal, muitos sites eles já deixam já esses exemplos para a gente, e inclusive já dizendo, tipo, essa é uma top, essa é uma mediana. Tem muitos lugares, só para também não comprometer o Lucas ali, porque essa eu peguei ele de surpresa. Não, eu acho que eu não salvei as minhas redações que eu fiz nos simulados, mas assim, é fácil de encontrar muito material disponível na internet gratuitamente sobre ela, e é fácil de fazer, porque ela é sempre uma redação analisando um texto. Então ele quer que você fale quais são as estratégias argumentativas de tal texto. Pesquisa quais são os exemplos de estratégias argumentativas que as pessoas usaram, você vai conseguir usar. Então a pessoa usou exemplo, usou evento histórico, usou uma conexão com o leitor, falou você, uma forma de argumentar. Você só fala isso, é o que eles querem ver mesmo, e vai ser uma nota boa. Pergunta da Laura: você acha que começar a se preparar muito cedo pode ser prejudicial? Tipo, começar a se preparar para o SAT, para o TOEFL no primeiro ano do ensino médio? Eu acho que não. Eu acho que eu não tenho por experiência própria como falar isso, mas eu imagino que isso vai te ajudar muito, porque você vai já ter essa experiência desde antes, vai estar acostumado com a prova, com o modelo, mas tenta não carregar muita pressão sobre essa prova com você. Eu conheço gente, por exemplo, que começou a fazer o Enem de treineiro no nono ano. Outro exemplo, mas, meu, a pressão que ela fica carregando de todos os anos fazer a prova e todos os anos ficar sabendo de tudo e ver que as pessoas estão observando ela fazendo a prova todos os anos também e entendendo mais disso, é uma pressão grande que fica. Então, vai estudando sim, vai vendo como isso é muito, muito bom para você, mas não se deixa acumular essa pressão das pessoas e de saber tanto sobre a prova que você fica fascinado e maluco por aquilo, sabe? Vai com calma que você tem tempo e só pensa que até lá você vai estar numa vantagem muito maior do que todo mundo que está estudando no último ano, sabe? Muito bom, muito bom. Acho que a gente bateu todas as perguntas mais técnicas. Tem mais alguma pergunta sobre prova, galera? Senão eu já vou para o encerramento aqui, porque já ficou quase uma hora com a gente. Enquanto a galera manda perguntas mais técnicas de prova, se houver, eu quero voltar para o tema de aplicação. Cara, então tu correu atrás de todos os documentos, fez tudo, etc. Passou na faculdade. Como que foi o processo de bolsa de estudos para ti, cara? Como tu sente que tu foi avaliado? Porque eu sei que tu tem uma bolsa aí, correto? Aham. Como que foi esse processo? Como tu sente? O que que você sente que eles avaliaram para te dar essa bolsa?
Assim, depende. Eu acho que o processo de pegar bolsa e de financial aid é um dos mais difíceis que tem, mais ainda do que às vezes a própria application, porque depende muito de cada faculdade. Faculdade que tem merit-based scholarship, que é do seu mérito, e aí você não tem às vezes nem como aplicar, eles que escolhem. Às vezes é só de necessidade, então você precisa ver isso. No meu caso, eu apliquei para bolsa de necessidade mesmo. Então eu preenchi os formulários que são americanos para isso, mas que infelizmente cidadãos brasileiros não conseguem. Para quem não sabe, eu nasci lá nos Estados Unidos, em Miami, meus pais moraram lá por 2 anos só, e aí eu nasci lá, foi pura coincidência, e eu consegui fazer o processo americano de financial aid, então isso me ajudou bastante a conseguir a bolsa. Eu enviei meus documentos de imposto de renda da minha família, e eles analisam tudo isso e deixam em consideração, né, qual a necessidade que você tem. Mesmo assim, eu consegui menos do que qualquer outro aluno americano conseguiria, porque eu não tenho a residência lá, né? Eu não sou prioritário na lista, né, de financial aid, mas foi esse processo que eu fiz. Eu não acho que é a única saída, que não tem esperança para quem é brasileiro. Vão atrás de bolsas que são brasileiras. Eu acho que isso vale muito mais a pena, porque as universidades americanas não costumam, pelo menos da minha experiência, que eu vejo das pessoas também, não tem muita oportunidade de bolsa para aluno internacional. É triste. Mas as instituições brasileiras têm muita bolsa para estudar fora. Então, Fundação Escolar está tendo, bom, até hoje, agora era application, né? Um programa para ganhar bolsa para estar lá fora, programa Líderes, tem várias oportunidades. Fundação Lehman, o Lehman não sei falar, várias fundações fazem muitas bolsas que vão te ajudar a chegar lá. É uma application mais fácil do que a application que você faria para estudar lá, né? Mas vale muito mais a pena, porque tem muito mais oportunidade aqui para te financiar lá do que lá, eu imagino. Gosto dessa dica. É que vou até dar um adendo aqui, quando a gente fala de bolsas governamentais, principalmente para a galera mais velhinha, a gente já pensa logo em CAPES, CNPq, etc. Daí eu já não acho bacana. Mas essas bolsas dadas por empresários, ex-alunos de top faculdades, tipo a Bolsa Lehman, cara, essas eu acho muito top mesmo. Tá? Galerinha que ainda não assistiu, a gente está reformulando todo o nosso módulo de Financial Aid. Acho que vai ter bastante informação aí, bem nessa linha do que o Lucas está falando e ajudando vocês como aplicar nisso daí, tá bom? Mas eu que quis trazer para entender um pouquinho da experiência do Lucas, em especial porque eu sabia que ele tinha uma vivência diferente, né? E é diferente, né? Às vezes, para cada pessoa, devido à sua história e tal, acaba tendo um caminho específico aí. Mas mesmo assim, alguém está perguntando se eu recebi proposta de bolsa, por exemplo, da Georgia Tech. Eu nunca apliquei para bolsa na Georgia Tech, não mandei meus documentos, nada disso. E a Georgia Tech só me deu por mérito, eu imagino, porque quando veio a carta já tinha ali que iam me dar tanta bolsa. E assim, eu ganhei mais bolsa de Michigan, afinal, que ajudou também para ir, mas eles já tinham alguns incentivos pela sua application sozinha, sem ter que aplicar para mais nada, isso é bom. Algumas outras faculdades também. E você acha que as suas notas foram um fator decisivo ali para essas bolsas? Nota do SAT, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que a nota do SAT, a nota do GPA mesmo, ou atividades, depende, pode ser só sobre suas situações, não dá para saber exatamente, mas outra coisa que me chocou muito na época foi quando eu passei em Michigan. Assim, Michigan tem uma deadline mais atrasada, que é 1 de fevereiro. E o resultado de todas as universidades sai em março, né? Então, é diferente. Mas, por exemplo, Georgia Tech eu fiz Early Action, então sai o resultado em janeiro. Talvez por ser Early Action, eu também tinha preferência entre os Early Action, que são menores, né? O número de applicants. E quando eu passei em Michigan no dia seguinte do deadline da application. Eles me enviaram um e-mail no dia 2 de fevereiro, um dia depois de fechar as applications. Foi muito estranho para mim, porque eu falei, não é real, né? Porque só sai em março o resultado. Eu não apliquei Early Action, nada. Só apliquei em janeiro, e 2 de fevereiro, um dia depois do deadline, eles me aceitaram. O que provavelmente foi algum incentivo. E aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito surpreso, achei que era mentira. Você tem algum trabalho dentro da sua universidade, por ela ser pública, para ajudar nos seus custos, etc.? Sim, eu também fui dado a oportunidade de fazer Work Study Program, que é você poder trabalhar na universidade para financiar seus estudos. Então, eles já falam assim, qual a média que você vai conseguir ganhar nesse trabalho para te ajudar. Eu deixei de trabalhar. Eu primeiro trabalhei no primeiro semestre no refeitório da faculdade, né, no dining hall, e foi muito legal, uma experiência que me acrescentou muito. Eu conheci muita gente incrível, vi como
é uma qualidade de trabalho muito baixa e que as pessoas não reconhecem, como tem muito preconceito e falta de consideração. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muita coisa de culinária, né, de estar ali servindo as pessoas de higiene, muito, muito legal. E no segundo semestre, esse semestre agora que eu tive que sair, eu comecei a trabalhar na loja de informática da faculdade, né, chama Computer Showcase, que vende computadores, tablets, relógios, utensílios para os estudos de tecnologia. E que eu senti que, como eu fui aceito lá, ia me ajudar muito também no meu currículo no futuro como cientista da computação, e que eu ia gostar bastante também dessa área de me aprimorar. Então eu decidi trabalhar lá esse semestre. E vou continuar, eu acho. Muito bom. Você chegou a fazer alguma aplicação de Early Application? Fiz para Georgia Tech. Na época que eu fiz, eu não sabia exatamente qual que eu ia ter preferência para ir, mas eu sabia que Georgia Tech era mais fácil das applications. Eu já tinha tudo pronto, assim, na hora que era a deadline. E o resto eu queria trabalhar mais, queria ainda continuar. Então eu falei, eu vou mandar para Georgia Tech que já está pronto e receber um resultado primeiro. Porque eu queria saber, em janeiro, se eu já tinha alguma garantida, né? Porque em fevereiro ia sair o resultado da USP, da Unicamp, das vagas brasileiras. E eu queria ter alguma noção se eu ia poder ficar ou se eu ia embora, se eu ia realmente ter alguma garantia, né? Excelente. Galera, vou fazer mais 3 perguntas para o Lucas, daí a gente vai encerrar, tá? Durante seus estudos para o site, você chegou a unir hacks que você usou para o Enem? Tem alguma técnica que você sente que tu usou nos dois? Eu sinto que a redação, como eu falei, é uma redação que é estrutural, que é realmente uma receita de bolo, você faz, você consegue ir bem, que nem a do Enem. E sim, eu acho que assim, o que me ajudou muito na minha preparação do SAT foi ter me preparado para o Enem. Me preparei para o mais difícil e o mais fácil foi mais tranquilo, sabe? Veio com isso. Se você está fazendo vestibulares brasileiros ao mesmo tempo que o processo para estar fora, não se sinta prejudicado, não se sinta que você vai ficar dividindo seu tempo entre as duas e vai te complicar, vai ter menos chances. Você está estudando para o mais difícil. Vai te ajudar muito nas provas, com certeza. Estratégias de como fazer questão rápido, né? No Enem a gente tem 3 minutos por questão, questões muito, muito difíceis para fazer em 3 minutos. No SAT acho que a gente tem 1 minuto por questão, mais ou menos assim, mas questões muito, muito, muito mais fáceis, principalmente de matemática, aquela parte de matemática sem calculadora, com calculadora, se eu não me engano é menos de 1 minuto ou 1 minuto por questão, mas assim, você faz mesmo, porque você faz o Enem naquele tempo, você faz também o SAT naquele tempo. Muito bom, adorei essa dica aí, pessoal. Ou seja, não é porque tu quer ir para fora do Brasil que você precisa ser largado no seu ensino médio do Brasil, galera. Se você for bem no seu ensino médio do Brasil, você já está muito bem encaminhado. Como você descobriu a sua área? O que você fazia que mostrou, como que tu foi para a computação? Eu, assim, recomendo muito, se você pensa que tem interesse por computação, programação, fazer cursos online de programação. Eu me apaixonei por programação quando eu comecei a fazer cursos online, esses gratuitos mesmo, com qualquer linguagem que você falar assim, nossa, já ouvi falar dessa, eu vou tentar. Porque é aí que eu descobri o que era programar, como funciona e por que eu gostava tanto, né? Eu sabia que eu gostava de tecnologia, por isso que eu tinha uma noção que talvez eu queria ir para computação, mas nunca foi uma coisa certa. Eu comecei para descobrir minha carreira falando que eu não queria fazer. Não queria fazer medicina, de jeito nenhum. Não era uma coisa que é a coisa que eu menos faria. Então eu falei, não vou fazer medicina. O resto é opção. E aí eu fui, assim, diminuindo. Também não gostaria de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. E tecnologia sempre foi uma coisa que eu gostei, assim. Ver eventos da Apple, ver qual era a novidade no mercado, a inovação que fizeram agora e como a tecnologia muda o mundo. E aí eu fiz cursos online de programação e falei, é isso que eu quero fazer. Eu amo matemática, isso é matemática. Eu amo lógica, isso é lógica. Amo tecnologia e aí foi assim. Você acha que esses mesmos cursos que você fez pode entrar como extracurricular? Pode. Mas depende de qual você fizer, né? Eu acho que, por exemplo, inclusive com a dica do Matheus de cursos de Harvard online, eu até fiz um. Não cheguei a terminar e pedir certificado, mas por querer aprimorar, mas eu só comecei a fazer. Mas se você quiser colocar no seu currículo, paga a taxa para ganhar certificado, faz o curso e ganha certificado, você coloca assim no seu currículo. Inclusive agora na quarentena eu conheço muitos amigos que estão fazendo isso e vão aprimorar muito o currículo por causa disso. Excelente. E aqui a gente vê que a gente não tem cada pessoa tem uma opinião, galera. Nossa especialista Clara na sexta, ela falou, faça os cursos, vale como extracurricular e não paga o certificado, que é muito caro, só faz o curso. Mas é interessante a gente ver os pontos de vista. Muito maneiro. Eu nunca coloquei curso online no meu currículo nas atividades, né? Mas eu imagino
Quer dizer, você não precisa inserir o certificado lá no na sua atividade extracurricular, né? Então, não precisaria. Mas é que, por exemplo, os cursos que eu fazia online nem tinham certificado, nem tinha essa opção. Era aqueles cursos de um site assim, de tutorial mesmo, que você fazia junto com o tutorial que aparecia do lado da tela. Então, não era uma coisa tão oficial. Mas é interessante essas diferentes opiniões sobre o mesmo assunto de, entre aspas, dois especialistas diferentes, né? É interessante. Muito bom. Última pergunta. Não sei qual a última pergunta eu gostaria. Tem alguma pergunta que você gostou, Lucas? Que de repente a gente não selecionou? Deixa eu ver. Eu não tava lendo muito o que eu tava falando para tipo, o chat. Entrando aqui. Não, porque eu acho que a gente respondeu as principais aqui. Ah, não, tem uma aqui, desculpa, que eu guardei para o final. Ah, já que as dali a gente já respondeu. Teve uma aqui que eu tinha guardado desde o comecinho, que ia ser a última pergunta. Que bom que teve esse delay aí, que aí eu lembrei. Cara, tem vários alunos nossos que passaram, tá? Que bom, né? Que passaram, que bom, né? Por isso que a galera tá aqui, né? E a galera tá indo agora no segundo semestre, né? Tá indo lá pro fall. Como você acha que vai ficar a situação devido ao coronavírus? Você tem algum conselho para essa galera que está indo agora no fall? Qual que é a tua visão? Você que viveu isso, né? E etc. E voltou para o Brasil. Meu, eu imagino que isso vai melhorar. É uma situação de muita incerteza, é muito difícil saber quando vai acabar. E eu me pego ficando paranoico se eu começo a pensar, nossa, quando é que vai acabar? Porque se começar a acabar e começar a falar que tá acabando os casos, se uma pessoa ainda tiver o vírus, aí espalha tudo de novo. Mas não pensem nisso porque vai te deixar paranoico. E assim, eu sinto que o mundo não consegue ficar parado por tanto tempo quanto a gente tá ficando agora. Isso vai ter que acabar. E vai acabar, porque a gente tem tecnologia suficiente, tem como controlar isso melhor. A gente vai chegar nesse momento, então até o fall, que é lá em setembro, vai estar melhor. Mas a gente sabe que isso pode demorar ainda mais 2, 3 meses. Tanto que a minha faculdade cancelou todas as viagens, todos os eventos até julho, né? Até começo de julho. Então, eu sei que até lá pode estar indo estranho, é uma incerteza saber quando que vai acabar, mas até o fall que você vai para lá, para os Estados Unidos para estudar para essa faculdade, já vai estar com certeza resolvido. Eu não acho que isso vai demorar o ano todo, acho que é muito, muito difícil. E aproveitem muito, porque é um momento único e muito, muito, muito especial. Eu acredito na mesma coisa, eu acredito que o Covid pode durar mais 30, 60 dias, mas em algum momento as coisas precisam voltar, faz parte, é o fluxo natural do mundo não para, ele continua girando, né? E eu acredito que quem já está pensando numa oportunidade no segundo semestre, quem já passou em alguma coisa, não vai ser afetado por isso. A gente até comentou sobre isso nas últimas duas aulas, vai ser impactado quem tinha alguma coisa para mês que vem, para abril, né? Que daí você vai ter que postergar, inclusive, o seu intercâmbio, né, Lucas? Você tinha um intercâmbio lá, e vai ter que postergar, né? Aí é inevitável, mas o positivo é que as agências aéreas, né, as empresas, Airbnb, tipo, toda a galera, eles estão tentando ajudar a gente também a não perder grana com isso e fazer um reagendamento aí sem custos adicionais. Inclusive, galera, GRE, algumas provas que foram que a data de prova foi cancelada, a maioria delas você consegue postergar de graça, tá? Só para vocês saberem, se você marca o TOEFL e você, um dia antes, fala, quero mudar a prova, você tem que pagar uma taxa ali, agora eu não lembro exato, mas é em torno de 40, 60 dólares, só para você mudar a data. E nesse período de Covid, está tudo de graça, tá bom? Então, também não é que as coisas estão canceladas, que, nossa, não, pô, esses próximos 2 meses vão ser postergados para acontecer ou no meio do ano, julho, ali, ou no segundo semestre, tá? Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu bater muitos assuntos aqui. Galera, finalzinho aí, feedbacks, o que vocês acharam? Qual foi a coisa mais maneira que vocês gostaram de aprender com o Lucas? O que devo trazê-lo novamente? O que a gente pode conversar numa próxima? Na verdade, na próxima eu já sei. Eu quero falar de redação com você, cara. Quero pegar uma redação e destrinchar aqui, uma redação em inglês e destrinchar com a galera. Vou deixar alguns exemplos aqui, mas para ensinar o por trás da redação, essa habilidade é contigo. Que demais. E uma coisa que estavam até perguntando aqui no chat, foi muito legal, foi muita coincidência. Perguntaram, dá para usar o filme do Poço, que tá tudo assistindo Netflix, na redação do Enem? Saindo daqui, assim, 8h30, eu vou postar lá no Instagram um post exatamente disso. Então,
Quem ainda estiver fazendo Enem e ver esse filme, porque é muito, muito bom, segue lá, porque vai falar como você pode usar esse filme. Conhece Lucas Felp? Oi? Qual que é o seu Instagram para quem ainda não conhece? É @LFelp. @L de Lucas e Felp, F-L-P-I. Felp. Galera, o nome dele aqui, ó, tá aqui embaixo, Lucas Felp. Em qualquer lugar que você procurar da internet, você acha esse cara. Se você colocar no Google, você vai achar um monte de reportagens sobre ele. Se você colocar no YouTube, você vai achar o canal dele no YouTube. Se você colocar no Instagram, você vai achar o canal dele no Instagram. Beleza? Recomendo o Lucas Felp, uma das pessoas que eu realmente confio, coloca a mão no fogo, tudo que o cara ensina, podem confiar. Inclusive, galera, se vocês aprenderam alguma coisa maneira nessa aula, quiserem compartilhar nos stories de vocês, marcando eu, marcando o Lucas, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho, muito sucesso. Lucas, muito obrigado por separar essa uma horinha para conversar com a gente, viu? Obrigado por todo mundo aí. Pode mandar direct, pode falar o que você quiser, tô sempre disponível. Tamo junto, galerinha. Sucesso. Enquanto o Lucas sai ali, deixa eu só ler alguns feedbacks aqui. Amei, foi show os ensinamentos. Coloca no Google, Sat Prep Black Book. Ah, galerinha aí, eu não vou indicar nada ilegal aqui, hein, galera? Esse PDF no final aí, eu sei que é para pegar o livro de graça, então não vou indicar isso daqui aqui, hein? Foi show, aprendi muito, estou admirada. Top demais essa aula, foi sensacional. Muito bom, galerinha. Obrigado, sucesso. Amanhã tem mais. Amanhã a gente tem Matheus falando diretamente de Harvard com a gente aqui. Não sou eu, Matheus, é um outro Matheus que está em Harvard, o rapaz mais novo que passou em mestrado lá em Direito. Tá? Vai ser bem específico para a área de Direito, mestrado em Direito amanhã, LLM. Abraço, sucesso, galerinha. Valeu. Obrigadão, gente.